Oi? Bom dia, crianças de casa, tudo bem com vocês? Ontem deu problema aqui, que os vídeos que eram muito grandes não carregavam. Aí, o que aconteceu? Tive que postar lá da minha casa, né? Porque a internet aqui na escola estava péssima. Aí a Pro postou lá de casa. E os vídeos da explicação das atividades que você não postou? Esses a Pro não fez porque não deu tempo. O que acontece? Os amiguinhos vieram ontem para a aula sem fazer a lição. Aí até eles copiarem as coisas da lousa, né? Não deu tempo da Pro gravar os vídeos. E o que acontece? Toda segunda-feira a Pro tem reunião começando às 10 horas da manhã. Eu coloquei lá no grupo, né? Você viu, Judite, que a Pro colocou? Então toda segunda-feira, das 10 às 11h40, depois das 11h40 até meio-dia e meia, tá? Então aí não deu para programar o vídeo das atividades do dia de ontem, né, para postar para vocês. E a Pro agora vai fazer tudo junto aqui na explicação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, aprender sempre da página 54 até a página 58. Vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, do ladinho, o Centro de Mídias, SP. Essa aula foi no dia 18/6. Aí vocês procurem lá no YouTube, tá? Que tem essa aula aqui também, tá bom? E, na verdade, são duas, né? Porque aqui é a aula 2, aí a aula 3. A aula 3 foi no dia 22/6, tá? Então são essas duas aulas. Aí vocês podem assistir lá no Centro de Mídias. Deixa eu tirar uma das máscaras, tá difícil aqui. Pronto, vamos falar só com essa daqui. Acho que agora eu não embaço meu óculos, vamos ver. Bom, então vamos lá, vamos começar. Aula 2, resumir com mapa conceituais. O mapa conceitual é esse daqui, gente. Esse redondinho aqui, ó. Tá? Então, nesse mapa conceitual, vocês teriam que ter escrito palavras que dessem ideia sobre o texto, né? O texto qual que é? Vamos lá. Esse texto aqui da aula número 1, na página 51. Então, vocês teriam que escrever as palavras dentro desse mapa circular que lembrassem o texto, tá? Então, aqui tá feito, ó, a Pro fez aqui o exemplo e escrevi todas as palavrinhas aqui na lousa. As palavrinhas que eu achei importante, tá? Porque isso daqui é pessoal, cada um fez o seu. Então, eu coloquei aqui para vocês observarem as palavras que eu coloquei no meu. Aí vocês olham, poxa, eu esqueci de colocar aquela palavrinha, eu vou acrescentar no meu. Tá bom? Não que o que vocês tenham feito esteja errado, né? Mas aí pode acrescentar usando as palavras que a Pro separou, tá bom? Você já fez, né, Judite? Então tá bom. Bom, então vamos lá. A Pro colocou algas, fungos, bactérias, protozoários, decomposição, micróbios, germe, microscópio, saúde, doença, fermentação, leveduras, seres vivos e gripe. Bom, aí, se alguém por acaso colocou todas, ótimo, maravilhoso. Se pôs mais palavrinhas lá no texto que achou importante, melhor ainda, tá? Quem não colocou todas, pode completar usando as que a Pro colocou aqui, tá bom? Bom, agora nós vamos para o número 2. A partir das informações que estão no mapa circular de ideias, produza coletivamente, né? No caso,
a palavra tem que ser substituída por individualmente. Cada um faria o seu, né? Um resumo sobre o que você e seus colegas sabem sobre esse tema. A Pro fez um resuminho aqui. O resumo, ele é individual, gente. Então, eu fiz o meu, a Judite fez o dela, o outro coleguinha fez o dele. Então, eu vou ler o meu aqui como ficou, tá? Usando essas palavras aqui. Vai ficar igual ao texto? Não, porque eu resumo, estou usando as minhas palavras, tá bom? Então, vamos lá, gente. Os micro-organismos são seres microscópicos, não podem ser vistos a olho nu. Então, quer dizer, para eu ver o micro-organismo, eu tenho que olhar aonde? No microscópio. Isso, Judite, no microscópio. Eles são fungos, bactérias, protozoários, entre outros. Podem ser nocivos ou não para a nossa saúde. Os micro-organismos estão sempre na terra, na água, no ar e no corpo humano e dos animais. Os germes são os que causam doenças. Tem outros que ajudam no processo de decomposição. E também há outros que ajudam na fermentação. Uma boa higiene é importante para evitá-los. Tá? Esse foi o resumo da Pro. Certo, crianças? Bom, agora começando a aula 3, conhecer melhor os resumos. Bom, teria que ter lido o texto dos protozoários para responder a pergunta número 2. Bom, essa pergunta número 2 também é pessoal, gente. Cada um fez a sua. Cada um escolheu uma frase do texto. Vou dar o meu exemplo, a frase que eu achei mais interessante aqui nesse texto, que mais me chamou a atenção. Agora, quando você visualizar uma poça d'água, já pode avisar os seus colegas que ela pode conter inúmeras minúsculas criaturas vivendo lá. Então, essa frase está onde? Aqui no último parágrafo. Foi uma frase que eu achei interessante de marcar, que me chamou a atenção. Agora, o que te fez dizer isso? Por que eu achei essa frase legal? Porque eu posso ajudar as pessoas a se prevenir contra doenças. Não ficar, por exemplo, pisando na poça d'água, né? Na poça d'água tem a água empoçada da rua, por exemplo, né? Aqui por perto tem uma poça d'água e essa poça d'água está com a água da rua. Na rua, o que tem? Que as pessoas fazem que não é para fazer? Jogar lixo, por exemplo, né? Aí passa um cachorrinho ou passa um gatinho e faz o quê? Xixi. Xixi e cocô também, né? Quer dizer, e tem o rato também, né? Que anda por aí. Aí o rato também vai fazer xixi e cocô. Uma vez eu fui na feira, aí era uma feira bem grande. Depois a gente tava voltando com minha mãe no carro, aí eu tava com minha tia. Aí eu pensei, era um rato. Aí eu pensei, nossa, parecia um gatinho, era tão grande, era do tamanho do livro. É uma ratazana que a gente fala, né? Bom, então, crianças, o que acontece? Quando tem essa poça d'água, não pode ir lá e ficar. Ei! Depois você vai fazer lá no hospital, cheio de doença. Tá bom? Então, não pisem em poça d'água. A não ser que for num lugar que seja, você saiba que é limpo, né? Mas não pode pisar na poça d'água da rua, né? E entre outras coisas também que não se pode fazer. Por exemplo, né? Agora nessa época de pandemia, aqui dentro da sala, a Pro já falou isso daqui outro dia, né? A Pro passar álcool no tapete, as crianças limpam o pé para entrar. Mas durante o dia, outras pessoas entram aqui na sala. A sala não é só da professora, né? E o que acontece? Cai o lápis do coleguinha aqui no chão, o coleguinha pega o lápis e não limpa com álcool. Cai a borracha, a mesma coisa. Aí esquece, põe a mão no olho, coça o olho. Ou tira a máscara e coça o nariz. Já aconteceu isso, né? Imagina a Pro aqui. Não! Né? Desesperada, porque, gente, tem que tomar cuidado. O chão é a coisa mais suja que tem na vida da gente. Tá? Por quê? A gente anda lá na rua,
que tá cheio de sujeira lá na rua, porque o povo não se comporta, né? E andou lá na rua, entrou aqui na escola, sujou o pé. Quer dizer, nossa sala tá limpando o pé no álcool. Quer dizer, tá deixando os bichos pra lá. Mas e as outras pessoas que frequentam a sala? Por exemplo, de tarde, que tem outra professora que dá aula aqui. Como é que faz? Né? A moça da faxina, ela não consegue passar pano em todos os chãos da sala, todos os corredores, toda hora, para ficar limpando. Então a gente tem que ter, ó, consciência, tá bom? Então vamos lá. Aí, nós vamos para a atividade número 3. Observe o quadro abaixo com palavras retiradas do texto, com as palavras que deram origem a elas. Em seguida, tente encontrar regularidades para explicar por que umas são escritas com izar com Z e outras com izar com S. E em seguida, registre suas descobertas. Bom, aqui no livro nós temos palavras do texto, visualizar, que a palavra de origem é visual. Realizar, que a palavra de origem é real. Utilizar, que a palavra de origem é útil. Do outro lado, nós temos palavras do texto, frisar, que a palavra de origem é friso. Pisar, piso. Avisar, de aviso. E pesquisar, de pesquisa. Pronto. Aqui tá escrito com negrito, né? Isso. Tá com negrito. Isso. Muito bem. Aí a prof fez o quê? Fez de giz colorido aqui na lousa, né? Bom, então, crianças, o que está acontecendo aqui? Vamos ver o que está acontecendo? Bom, então prestem atenção. Quando a palavra terminar com izar, é porque são verbos que derivam de palavras primitivas que possuem S, iniciando a sílaba final do seu radical. Aí a gente tem que acrescentar o ar. Professora, que monte de palavra difícil essa que eu não entendi nada. Bom, você também não entendeu, né, Judite? A prova... Mais ou menos? Ah, então tá bom. Você entendeu mais ou menos, já tá bom. Então vamos lá. Bom, verbos que derivam de palavras primitivas. O que é isso? O que é palavra primitiva, Pro? É a palavra que, por exemplo, deu origem, né? Alisar, sabe aquele negócio de alisar o cabelo? Alisar. A palavra primitiva é a palavra liso. Tá? Como tem aqui, ó, por exemplo, ó. Peraí, porque a precisa pôr o óculos de novo. Friso é a palavra primitiva, que é a palavra de origem, que deu a origem para o verbo frisar, tá bom? Então, aqui na palavrinha liso, ó, presta atenção. Nessa palavrinha tem quantas sílabas? Duas, isso. A última sílaba, ó, aqui, ó, iniciando a sílaba final. Então, ó, a sílaba final qual que é? O S, ó, so, né? Que aqui nessa palavrinha a gente fala liso, né? O S com som de Z. Então, aqui, ó, que possui o S iniciando a sílaba final, aqui, ó, a sílaba final. Quando eu tiver essa palavra primitiva, que tem o som, ou a sílaba final com S, começando, eu vou colocar o ar. Ah, é por escrever aqui tá errado, aqui, ó. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Liso, alisar, tá? Então, eu vou colocar o quê? O izar aqui no final, ou só acrescentar o S. O ar e o R, né? Tá? Bom, aí, agora, o que vai acontecer? Eu vou usar o izar com Z. Os verbos que derivam de palavras primitivas que não possuem o S, iniciando a sílaba final, serão
escritas com o sufixo izar. Já vou falar o que é sufixo também, né? Porque tem um monte de palavra diferente aqui, né? Bom, então vamos lá. Por exemplo, a palavra símbolo, que é a palavra de origem, a palavra primitiva. O que acontece aqui? Eu vou tirar o O e acrescentar o izar na palavra simbolizar, que é um verbo, tá? Verbo simbolizar. Então, toda vez que eu tiver uma palavrinha, que a palavrinha aqui no livro fala origem, mas a gente fala também primitiva. Toda vez que eu tiver a palavra primitiva, que a última sílaba tiver S, eu vou acrescentar no final ou o ar ou o izar, tá? Com S, porque eu já tenho o S lá e eu já sei que eu vou ter que pôr o S. Quando eu tenho essa palavra primitiva ou de origem, que não tem o S, que eu for formar o verbo, eu vou colocar o izar com o Z. Tá bom? Como que eu sei isso, professora? Tem que estudar. Se vocês não estudarem essas duas regrinhas aqui, guardar as regrinhas na cabeça, não conseguem aprender. Por isso que a prof fala, chegou da escola ou vocês que estão em casa, estudem. Não adianta fazer a lição de qualquer jeito, não corrigir depois e largar o caderno e o livro jogado lá e não estudar e ficar brincando o resto do dia. Gente, vocês não vão aprender. Aí se vocês não aprenderem, como que vocês vão fazer lá na frente? E esse lá na frente para vocês já está bem pertinho, falta um pouquinho assim já para vocês, né? Por exemplo, vestibular, emprego, como é que faz? Né? Um concurso que vocês queiram fazer. Então, pensem, crianças, pensem bastante. Aí deixa eu explicar aqui, tem palavras. Cadê? Tem palavras que Opa, acho que eu não tô aparecendo, né? Que agora eu preciso ir mais pra lá, peraí. Vem aí, Judite. Já tá aparecendo aqui? Ou mais um pouco? Mais um pouquinho? Opa! Todo mundo tremendo em casa. Tá bom? Agora sim. Então tá bom. Tem palavrinhas que a gente fala o quê? Que tem sufixo. O que é sufixo, professora? É a terminação da palavra, tá? Deixa eu ver. Agora não vai me vir nenhuma palavra na minha cabeça pra gente falar aqui. Vamos fazer assim? A Pro grava já um videozinho só sobre isso daqui, tá? Rapidinho. E ponho lá no grupo pra vocês, tá bom? O que aconteceu, Judite? Não, então pode deixar. Não vai terminar de corrigir. Depois a programa que eu vou procurar as palavrinhas. Que agora não me vem nenhuma na cabeça pra eu falar pra vocês aqui. E não dá pra procurar, porque eu tô usando o celular pra gravar, né? Aí não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então vamos lá. Agora aqui, terminando então a correção, número 4 da página 58. Nós temos aqui, agora leia o resumo do texto e compare o texto científico, blá, 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 científico com o resumo, identificando as características de cada um deles. Bom, então aqui na página 51, nós temos o quê? O texto escrito por um autor. E depois aqui na página... Não, peraí, eu falei errado. Página 50. Não, tá certo. Página 55 tá aqui. Não, é 51 mesmo, nós estamos falando do texto dos micro-organismos. Aqui, Então aqui, aí nós fizemos um resumo aqui, certo? Depois nós lemos o texto dos protozoários. Aí no texto dos protozoários, agora tem um resumo aqui. Vamos lá? Se a Pro conseguir ler essa máscara aqui, que não para de cair, tá bom, né? Os protozoários. Protozoários são micro-organismos e pertencem a grupos de seres chamados protistas.
Eles são encontrados em todo o mundo, principalmente em ambientes aquáticos, onde exercem um papel importante nas cadeias alimentares, pois servem de alimentos para diversos organismos. No entanto, alguns podem causar doenças, inclusive em humanos. As doenças de Chagas e malária estão entre as mais conhecidas e são transmitidas através de insetos. Apesar de serem simples, eles se alimentam e eliminam os resíduos, respiram, crescem, se reproduzem e alguns se locomovem. A forma de locação é que garante as diferentes configurações no corpo deles. Bom, então nós temos o texto dos protozoários e aqui o resumo, né? O que nem a Pro falou aqui, ó, o do micro-organismos, nós tínhamos o texto aqui e nós fizemos o resumo aqui. Dos protozoários está o texto e já tem um resumo feito, né? Bom, aí está perguntando o seguinte aqui. No quadro, registre suas descobertas em relação aos dois gêneros lidos, né? Qual que é? A divulgação, o texto de divulgação científica. Então, esse aqui foi o texto escrito pelo autor. E aqui o resumo. Quais são as diferenças entre eles? Bom, primeiro aqui, ó, que lá no texto escrito pelo autor, a linguagem é formal, que a Pro já explicou para vocês o que é linguagem formal e o que é linguagem informal, né? E no resumo, a linguagem é pessoal. A pessoal, ela pode ser informal, misturada com a formal também, tá? Bom, no texto científico, qual que é a outra diferença que tem no resumo? Apresenta todos os fatos, né? É um texto. Lá, aquele texto é de origem, então ele apresenta todos os fatos. E no resumo, o que vai ter? Só as principais ideias, tá bom? Outra coisa, agora em comum entre os dois, que tem igual entre os dois, é que os verbos vão estar sempre no presente. Tá bom, crianças? Então, até já com a atividade de matemática, da correção de ontem e tchau, tchau. Prontinho, dona Judite.